As figuras da Igreja são, sobretudo, os tipos bíblicos da Igreja que vocês têm, que eu comentei quando lemos o rito da oração da dedicação da Igreja. Não vou repetir, estão lá. E, por outro lado, é a torre, a Igreja e a cidade de Deus. Portanto, este sentido da Jerusalém celeste, este sentido da Jerusalém. Nos ritos litúrgicos aparece, sobretudo, os sacramentos da iniciação cristã e, em particular, o batismo e a Eucaristia. São os sacramentos mais representados. Porque o matrimónio, quando é representado, é geralmente o episódio das bodas de Caná. Portanto, são os elementos mais representados. A simbologia arquitetónica dos edifícios, sobretudo a igreja e os batistérios. Portanto, é o que aparece com maior preponderância. Os símbolos escatológicos. Escatológico é scaton, da vida eterna. Isto é, que tem a ver com o juízo final, com a vida depois da morte, da eternidade. Aparece-nos a vida eterna, os símbolos da ressurreição, o seio de Abraão. Abraão, uma coisa que acabou-se com o que havia, que se falava que era o limbo, que a Comissão Teológica Internacional acabou, que era quando aquelas pessoas do Antigo Testamento, aqueles personagens que tinham morrido antes de Cristo ressuscitaram, onde é que eles estavam? Antigamente falava-se no limbo, isso já não existe. Portanto, o seio de Abraão é precisamente este, do ponto de vista escatológico, não se devem pensar em lugares geográficos, mas hoje em dia refere-se que está tudo confiado à misericórdia de Deus. Depois o paraíso, vocês viram inúmeras representações do paraíso, todos estes jardins, portanto, a alusão ao jardim do Éden, da Jerusalém terrestre à Jerusalém celeste, esta relação, também vimos algumas imagens, os ritos funerários, o simbolismo, vimos agora o mausoléu, e os banquetes funerários também. Isto em termos genéricos, um aspecto. Depois há um outro aspecto, quero só ainda falar, desculpem, peço só mais uns minutos. Sacristia. Sacristia quer dizer precisamente o lugar do sagrado, o lugar de preparação. A sacristia é fundamental porque é onde o sacerdote, em primeiro lugar, se prepara para a celebração dos sacramentos. Portanto, as sacristias têm geralmente armários para guardar os paramentos, chamados arcases, onde normalmente os paramentos são postos na horizontal, porque é a forma de se preservarem melhor, não estarem pendurados para não ficarem deformados, e tem os livros sagrados também. Deve ter um lavabo onde o sacerdote possa lavar as mãos. Antes do Concílio Vaticano II, um bocadinho determinado por Trento, havia 2 toalhas, às vezes havia 2 lavabos, antes da missa e depois da missa, no sentido que depois da missa as mãos podem trazer partículas da hóstia e, portanto, a toalha depois deve ser lavada de uma maneira diferente. O que é que isto quer dizer? Que a água com que são lavados os sanguíneos, os corporais, todos os panos litúrgicos, é uma água que não deve ser deitada para a canalização, mas deve ser deitada para as plantas, para qualquer coisa que devido. Portanto, o que é que acontece? A canalização, de modo geral, destes lavabos nas sacristias é canalizada para a terra, não está ligada à rede municipal. Portanto, isto é um pormenor que, do ponto de vista técnico, exige a pensar, mas... Falta uma coisa, é guardar também os livros sagrados. Os livros sagrados, exatamente, também na sacristia, exatamente. Os cálices, as patenas, todos estes elementos. Portanto, a sacristia tem estas funções, guardar todas estas coisas, ter o lavabo e o lugar da preparação do sacerdote. Portanto, deve ser um lugar que tenha dignidade suficiente para isso. Credência é um elemento que parece que não interessa para nada, mas temos que pensar que no altar não pode estar tudo, não deve estar tudo. O altar deve manter a sua dignidade do início ao fim da celebração. Portanto, deve haver uma mesa de apoio discreta, onde se possa pôr tudo o que vai servir para a celebração, desde os vasos sagrados aos livros, aos panos, a tudo o que é necessário para a celebração.
Portanto, às vezes cria-se uma igreja, mas depois não se pensa numa credência e depois põe-se tudo onde não se deve. Portanto, ter esta consciência. Outra coisa importante, se há um órgão, pensar no lugar do órgão. Se há algum instrumento musical, o órgão é talvez o que tem maior peso, o lugar do órgão para que o órgão não, por exemplo, não destrua. Para mim choca-me muito o lugar do órgão na Igreja dos Jerónimos, onde está agora. Tem ali uma presença que aquilo, para mim, faz um bocadinho de aflição. Aí foi um problema, porque os órgãos barrocos estavam no Pois, eu acredito. E eles foram impedidos não deixaram na parede onde era para fazer, estão lá as instituições dos arquitetos e, portanto, quem trabalhava nos Jerónimos, as assinaturas, estão lá e, portanto, não deixam por nada. Claro. Então aquela foi uma opção ali um bocadinho, a ideia era fazer um grande órgão de tuchos, não era. Mas pronto, pensar nisto. Depois, às vezes, aparecem alguns números com simbologia, já falámos aqui bastante. Quando aparecem o 2, aparecem duas coisas. Normalmente está a sublinhar o mistério da encarnação, Cristo que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O 3, a Trindade. O 4, os 4 evangelistas, o sentido da terra. O 8 é o número de Cristo, os 12 apóstolos. O 40, os 40 dias no deserto. Há várias coisas com 40. O 6 é o número da criação. Deus criou o mundo ao 7º, descansou. O 1, um só Deus. Depois as figuras, temos o círculo, a esfera, o quadrado, círculo, esfera, muito a acentuar a questão divina, a questão celeste. O quadrado, a terra. O octágono, que é, no fundo, o número de Cristo. Desculpe, existe alguma razão para o círculo esfera ser o céu? É o sim perfeito, não tem princípio nem fim, portanto. É infinito. A perfeição, o infinito, o sentido do infinito. É, exatamente, num infinito de lados. Não? Exatamente. A multiplicação das coisas está lá num infinito. É um infinito. Já o quadrado. É a simplificação do infinito. Exatamente, portanto temos assim. Depois, como exemplos de nomes de Cristo que se traduzem pictoricamente: o pastor, cordeiro, ictios, Hélios, o sol, no fundo, filósofo e doutor, a tradição da nova lei, médico por causa das curas, rei do mundo, o trono vazio, onde está assenta a cruz, chamada Entomásia ou Intimásia, esta mão divina que sustenta. Portanto, temos vários elementos que... No mundo celeste, o céu, os anjos, as estrelas, os planetas, virado para o Oriente, a lua, a cruz. O mundo terrestre aparece a rocha, a água, a plantação, a vinda do Senhor, a oliveira, a palma, o peixe, o pelicano, o cordeiro, a serpente, a corça. Vimos a pomba, o pavão, a fênix, tem a ver com a ressurreição, porque a fênix era aquele animal que renascia depois de morto. Portanto, sempre que virmos porque os cristãos, aquilo que fizeram é, aos símbolos que existiam, deram-nos novos significados. Do ponto de vista da figuração, muito rápido, primeiro milénio, temos sobretudo Cristo, Maria e os santos. A partir do segundo milénio, aparecem uma profusão de outra figuração. Estou a falar em termos figurativos, portanto, em termos não figurativos, já vimos animais, plantas, etc. Figurativos humanos. Cristo, Maria, Santos, segundo milénio, uma profusão de outra figuração, os capitéis historiados, as figuras humanas, etc. Depois as próprias teofanias, e basicamente é isto. Portanto, até as próprias virtudes. Exatamente, as virtudes, estes elementos. O Cristo na cruz e o Cristo Pantocrátor também se fala. Sim, o Cristo na cruz existiu sempre com um sentido sofredor. É mais medieval. O Cristo Pantocrátor surge logo ali no século V, VI, precisamente em substituição das figurações do Cordeiro Pascal. O Cordeiro é mais ou menos mais antigo, porque se insiste na importância de figurar
Porque enquanto se figurava o cordeiro, havia um bocadinho aquela questão de estar próximo dos judeus, que não figuravam. Então insiste-se, há mesmo um concílio de Quini VI, de Trullo, em que insiste que se deve figurar o Cristo em figuração antropomórfica, para que se perceba que Cristo se deu a conhecer com o rosto, parecem os olhos amendoados, todos estes elementos. Agora depois. Como? Chama-lhe Trullo e de facto é o. É tudo que é sala em abóbadas. É porque é interior, exatamente. Exatamente, é a sala em abóbadas. No interior do palácio, em Constantinopla. Exatamente. Como é que é o significado dos olhos amendoados? Era uma maneira de representar os olhos que tu, para qualquer lado que olhes, estão sempre a olhar e que expressam precisamente a misericórdia. Este olhar fixo, misericordioso. Só uns apontamentos que eu tirei à laia de conclusão mesmo, e que diz: a verdadeira simplicidade é beleza, reflete a qualidade da sinceridade e da prioridade ao culto de Deus. Na construção e readaptação de uma igreja deve-se fazer uma escolha tendo em conta a efetiva celebração da liturgia e não a aparência estética de uma igreja vazia. A igreja, isto é importante ter em consideração, não são museus para se visitarem, portanto, pode promover o turismo religioso, mas não é esse o objetivo. São lugares onde a comunidade dos crentes se reúnem e vivem momentos importantes, determinantes da sua vida. Lugares onde as pessoas vão para depor diante do Senhor pensamentos e desejos mais íntimos do seu coração. Deve refletir discrição, paz, tranquilidade, mas também lugar do encontro, da reconciliação, do amor mútuo, da misericórdia, que se sintetiza na expressão dos apóstolos, vende como eles se amam. Deve proclamar a vida da Assembleia. Deve marcar que naquele lugar, à volta do altar, a Assembleia se reúne para oferecer oração e sacrifício, adoração e ação de graças. E pronto, basicamente, a posição do Embau deve mostrar que a palavra de Deus é proclamada solenemente nesta Assembleia e que esta Assembleia é uma comunidade à escuta, que procura obedecer ao Senhor. A palavra akuo dá origem à palavra escuta e à palavra obediência. A obediência não é mais do que uma escuta. Quem escuta, obedece. É o assinalar pelas ovelhas que seguem o pastor. Ouvem o pastor e seguem. A cátedra, a Assembleia, não é um grupo amorfo de pessoas, mas uma comunidade estruturada, guiada e conduzida. Portanto, este é o sinal da cátedra. A capela do Santíssimo Sacramento deve indicar com clareza que é um lugar onde o fiel se pode retirar em solidão e falar com o Senhor. Testemunha visivelmente que não há oposição entre a oração litúrgica e a privada, mas que ambas são necessárias para a vida do cristão. Sagradas imagens e os símbolos devem anunciar que há devoção nesta comunidade, a devoção que significa fidelidade, respeito e amor pelos amigos de Deus. A procissão assinala a Igreja Peregrina sobre a terra e pronto, basicamente, sinteticamente é isto. Desculpem, isto foi uma grande síntese, eu costumo poder alargar um bocadinho mais desta vez, estou aqui apertadinha por causa das minhas circunstâncias deste tempo, muito mais haveria para dizer, tenho a impressão que consegui mais ou menos dar-vos as pinceladas. Alguma dúvida, alguma questão que tenham, alguma coisa, como eu tenho estes ovos, penso que tenho os meus mails, ou telemóveis, ou qualquer coisa, eu posso deixar alguma coisa que precisem, não disponham. Portanto, o telefone é 91725 e o e-mail. Acerca dos símbolos, há também os tratados de campanologia, especialmente na Igreja Oriental, que é mesmo sobre também a espiritualidade dos símbolos. Exatamente. Os toques. imlcac@gmail.com. E o ovo, o que eu tenho, esta coisa, o programa Roma para transmitir 2013. IAC Roma 2013, pronto, temos aqui alguma coisa que precisem, ou de lá, se precisarem de lá,
é uma questão de dizerem, porque aquilo é INLCAC. Eu provavelmente respondo com outro e-mail, mas este é o mais curtinho. 72, não, 7250 1025. Sim. Foi o número de emergência, por isso é que é assim. IM, não é? IM. Por isso, dúvidas, perguntas, questões? Estes fecheiros que vos mostrei hoje, vou pô-los só mais direitinhos. Porque ontem peço desculpa, mas a casa dos meus filhos foi assaltada e eu queria ter mais tempo para montar esta coisa, pôr o fecheiro para vos deixar já, mas entretanto tive que ir lá e acabei por não juntar só as imagens que me pareceram mais relevantes e não pôr. Sim. Nada, dá-me só para dar a definição. Não sei se existem elementos sobre os confessionários. Eu não falei nos confessionários, é muito importante. Vou falar, ainda bem que recordam isso, tinha aqui para falar. Os confessionários, é importante ter em consideração, deixem só ver se eu encontro aqui o meu papel, que os confessionários, como falámos no outro dia, devem ser à porta da igreja. Devem ser à entrada, precisamente pela situação existencial que provocam. É possível, e ver se há isso no rito da penitência, é possível confessarmos ou diante do sacerdote ou colocando aquela teia. Portanto, os confessionários devem prever a possibilidade de existir essa teia. Há confessionários que têm como que uma coisa que se puxa e põe para baixo e para cima. Há outros confessionários que a pessoa se pode ajoelhar de um lado ou ajoelhar em frente ao sacerdote. Portanto, depois, a forma... Há locais onde são tipo estruturas de madeira que hoje posso pôr aqui, amanhã posso pôr ali. Há locais que têm... É o chamado confessionário fixo ou móvel. Confessionário fixo ou móvel, portanto, pode ser. É importante que no confessionário, por um lado, haja um lugar para o sacerdote, onde o sacerdote possa estar sentado ou de joelhos, como? Com algum conforto. Com algum conforto, exatamente, e sobretudo porque às vezes um sacerdote, por exemplo, aqui não é muito tradição, mas em Roma entra-se em qualquer igreja, na maioria delas, e tem os confessionários com sacerdotes. E pode haver casos em que o sacerdote já ali uma série de horas e que ninguém se aproxime da confissão. Ele está ali para confessar. E ninguém sabe. Portanto, é importante prever que tenha uma luz, que ele possa ler, que ele possa rezar, ter esta percepção. E, portanto, tenha o mínimo de conforto para, se estiver ali 3 horas, se estiver toda a manhã 4 horas, que só saia para ir à casa de banho, que tenha o mínimo de conforto. Do outro lado, prever estas duas possibilidades, que a pessoa se possa ajoelhar ou eventualmente sentar, mas ajoelhar cara a cara com o sacerdote ou através da teia, ou no mesmo lugar, subindo e descendo, ou frente a frente, e que tenha este espaço para também que seja um espaço digno de recolhimento, porque normalmente a confissão é o momento em que do lado da pessoa normalmente é uma situação existencial, porque é algo da sua intimidade que está ali a confessar, e está a confessar a Cristo, não é ao sacerdote, mas de facto Cristo apresenta-se-nos através do sacerdote que está na nossa frente. Portanto, os confessionários, como características essenciais, vamos ver o que diz como características essenciais é o facto de estarem preferencialmente à entrada da igreja, terem depois depende um bocadinho da comunidade. Pode ser razoável ter 2 confessionários, ter um confessionário, ter 3 confessionários, pois isso com o sacerdote será... Eu posso dar um conselho. Sim, claro. Dado os últimos acontecimentos há uns anos para cá, é também conveniente estudar-se os confessionários de tal forma que toda a gente do lado de fora possa ver quer o penitente, quer o sacerdote. É uma questão prática, quer dizer, todas estas questões relacionadas com pedofilia, não sei o quê. Pois eu disse, isso não é refere um conselho.
Parece confessionário transparente. pode não ser todo transparente, Exatamente, mas mas pelo menos ter- a uma determinada altura ter essa transparência. Exatamente, ou ser translúcido, ou ter uma... Pois, isto é uma questão prática É uma questão importante que às vezes não nos damos conta. É muito importante nos dias de hoje. E peço desculpa já agora. Portanto, relativamente, eu peço desculpa de não ter... cá está. A celebração do sacramento da penitência requer um lugar específico, o confessionário, ou uma cadeira que ponha em evidência o valor do sacramento pela sua dimensão comunitária. Isto é muito importante, porque uma pessoa, um pecado, tem sempre implicações, tem 3 implicações sempre, isto diz no catecismo. Tem uma implicação pessoal, é algo sempre contra si, é algo sempre contra Deus, portanto uma quebra, e é algo sempre contra a comunidade. Qualquer pecado, por mais escondido e íntimo que uma pessoa faça, tem sempre uma dimensão social. E, portanto, o sacramento da penitência tem este aspecto da reconciliação também com a comunidade. E pela ligação com a nave da celebração, o espaço da celebração da Eucaristia. Deve, por isso, favorecer a dinâmica dialógica entre o penitente e o ministro, portanto, o sacerdote, com a necessária reserva requerida pela celebração de forma individual. Por isso, a cadeira seja projetada contextualmente e todo o edifício se realize escolhendo soluções dignas, sóbrias e acolhedoras. Alguém que se vai confessar é alguém que está doente, não está doente físico, até pode estar também, mas está doente espiritualmente. Portanto, sinta, assim como nós quando chegamos a um hospital, que temos alguma doença, gostamos de sentir esse ajuda, esse acolhimento também, que isto que eu estou a ler está naquele texto do Padre Carlos. Mais 2 questões que uma é a questão da água benta. Isso é um sacramental. Existem os sacramentais. Os sacramentais não são sacramentos, mas no fundo contribuem para esta nossa aproximação com o mistério. Portanto, a água benta é um sacramental que normalmente é usada para aspergir no sangue que vimos na dedicação da Igreja, faz alusão ao batismo. No fundo, serve para a expressão na Igreja, serve para aspergir na celebração das Ezequias, sempre como referência ao batismo. Serve para quando entramos numa igreja, hoje nem muitas igrejas têm. A igreja nova Deve ter O grande problema hoje é que, por exemplo, em certos sítios, as pessoas, os sem-abrigo, ou vão lá beber água, ou vão lavar a cabeça, ou vão fazer... ou às vezes vão lá tirar água para fazer asneiras. Isso não é o Como? é o menos coisa se fosse só para lavar a cabeça. Eu sei. Agora, quando é porque a bruxa de Exatamente, que é para fazer andou coisas para bem. curar uma doença, não sei o que é isso. É que é pior. E é uma coisa, os padres deixaram de usar, não há problema. Porque há muitos pilhas de água benta que não há mendigos ali na zona e os padres simplesmente já deixaram sequinhas. Eu aprendi com o Papa de Lourenço uma coisa boa, que é encham de água. Só se estiver sujo, é óbvio que depois tenho que recolher e tenho que limpar. Eu percebo se aquilo foi na Baixa de Lisboa, há montes de mendigos que fazem tudo a mesma coisa, mas eu percebo até a justificação em alguma igreja. Mas de modo geral, nem neste país que estamos, eu vejo os mendigos ainda lavar a cara à pia de água benta. Vejo os padres a não deixarem para lá água por causa da justificação da bruxa. Mas na verdade, há que atestar aquilo de água, não tem problema nenhum, é água benta. De facto, ela não é Deus que ali está, mas ela é indicativa da água. O batismo. Fazemos uma bênção sobre a água. A água tem esse sentido sacramental. Bom, vale o que vale, mas é sempre a presença de Deus nesse sentido. Portanto, por exemplo, eu quando entro numa igreja, se há água benta, penso, e quando saio da igreja também faço. Porque essa é a iniciação. Mas foi educada assim. É uma questão. As pessoas têm direito a isso, não é? É interessante, porque pode-se estudar formas de haver pias de água benta que não deixam de tirar a água, mas deixam só molhar o dedo. E isso acontece em Roma, que eu já apanhei muitas vezes. Molha-se o dedo, mas a água não... Por exemplo, em São Pedro são umas pias brutais, que há uns anos toda a gente tem. Eu normalmente chego lá para me benzer e as pessoas estão lá a tirar fotografias ao pé dos anjos. Portanto, às vezes tenho que pedir para se afastarem, para chegar à água, porque senão tinha que estar ali à espera de uma infinidade e de modos de fotografias.
porque há uma infinidade e normalmente as igrejas têm água benta. A água benta da nossa igreja Nossa Senhora de Fátima tem conta-gotas. Tem missionários que caem com um bocadinho de gotas. Mas não sei como é que em baixo fica. Eu já vi também uma espécie de alabastro, não sei se ele poroso ou não sei, parecia alabastro, a gente passava e ficava de facto com a mão molhada, com a água benta, mas não se conseguia juntar para tirar. Depende muito dos sítios. Se é um sítio pacato, onde... Depende um bocadinho dos sítios, é uma coisa que há a pensar, mas não se deve perder. É qualquer coisa que não se deve perder. E havia mais uma questão. Queria perguntar se isto está um bocadinho fora do contexto, mas tem havido, na arquitetura em geral, uma grande preocupação com a inclusão de pessoas de mobilidade reduzida. Nas igrejas é um assunto que se... É um assunto que deve ser pintado. O altar deve estar elevado ou não também. Portanto, há essa quase intuitivamente apontar para ter escadas. Será que se pode ter rampas? Eu estou a tratar de ensinar, por exemplo, para a Matriz de Lourdes, o acesso à igreja, ao interior. Mas isso é, ao altar e ao andão, geralmente não é previsto. Há um caso ou outro. Às vezes, eu conheço pode partir uma perna e pode ter que andar a 3 faz, mas depois tem velhotes que andam com Aliás, por exemplo, o Papa João Paulo II, não sei se exemplo. A Anatomia da Baleia, ali perto de Peniche, eles têm uma série de capelas, e há uma capela que levou agora uma obra nova, uma readequação litúrgica totalmente, portanto foi toda recuperada, ou toda reintegrada, e na zona do altar fez exatamente essa situação, pôs-se uma rampa, ou seja, mas até tem alguma dignidade, penso, uma certa rampa para que, tanto para, imaginemos que acontece de facto de haver um leitor, ou haver alguém que se quer deslocar, dá esse acesso e não desvirtua a escada mesmo de acesso, a dignidade que tem o altar, no entanto tem um acesso prático. Mas pronto, isso é, normalmente ao altar e ao andão não se prevê esse... Só assim em grandes, sei lá, santuário de Fátima. Exatamente, só num grande santuário, em que vão muitos sacerdotes, em grandes concelebrações, isso sim, de modo geral. Para o acesso à igreja, sim, muitas igrejas têm isso já previsto, isso sim, claro. Um outro aspecto que eu também não falei, que resultou há bocado de uma pergunta da vossa colega ali no intervalo e que é importante, no programa que se fizer para a igreja, acentuo a importância de ter presente na própria estrutura da igreja a dimensão da encarnação, comunicação horizontal. Sublinho no programa, e que resulta em conversa não só com o pároco, mas também com alguns elementos da comunidade paroquial, há que ver se, por exemplo, naquela zona, que tipo de outras estruturas, outros serviços funcionam. Por exemplo, se é uma zona, uma comunidade que tem uma quantidade enorme de casais novos com crianças em idade de ir para catequese. Então, se calhar, há que pensar um conjunto de salas de catequese que têm que ser projetadas, se não forem logo construídas. Portanto, há um conjunto de serviços associados à igreja que devem ser pensados. Por exemplo, rapazes de rua, aquela coisa que eu vos contei dos campos de jogos, se calhar é necessário pensar, tem que, como é que eu vou dizer, o conhecimento da comunidade passa não só pelas celebrações, por exemplo, se há uma zona que não tem nada do tipo social, é importante se calhar pensar num centro social para as pessoas de mais idade, para as pessoas, porque todos estes, e isso o Papa Francisco tem insistido muito, todos estes elementos podem ser uma fonte no fundo, de acolhimento das pessoas e das próprias pessoas começarem a vir à própria igreja e poder haver um tratamento humano e não morrerem sozinhos em casa, e etc. Os mais velhos, os mais pequenos não estarem desamparados porque os pais estão a trabalhar. Portanto, ter consciência de que no programa é importante conhecer não só a igreja, como também as estruturas anexas que são necessárias ser pensadas e, por outro lado, também, que às vezes se descura, que é como é que estas coisas vão ser financiadas, como é que isto vai ser pago. Isto é, pensar também, porque isto, no fundo, a igreja tem algum dinheiro, mas pensar também como é que a estrutura vai ser... Isto é, que esta comissão que deve integrar elementos que tenham
abranjam estas várias vertentes. A comissão que está, portanto, a Igreja não é, o arquiteto deve, de facto, tem a sua função, a sua tarefa de projetar a Igreja, o artista plástico do programa iconográfico, mas nada disto deve ser desligado de quem vai celebrar ali, de quem vai presidir às celebrações, de quem vai ter que arranjar os dinheiros para pagar tudo isto. Portanto, ter em conta isto numa igreja nova como na adequação. Na adequação, insisto, conheço várias experiências, sobretudo em Itália, em que se fez uma experiência, se verificou durante um período e depois, quando essa experiência foi validada, então passamos a uma solução definitiva. Portanto, às vezes pode ser quando não estamos seguros que aquilo que estamos a fazer possa ser, claro que isto depois deve ter em conta os custos, todas estas coisas, que seja uma coisa que funcione bem, então faz-se uma experiência, verifica-se essa experiência, e isso a verificação no mínimo um ano, isto é, todas as celebrações cotidianas e grandes, Páscoa, Natal, etc., porque é aí verdadeiramente que também se faz a verificação, e depois, se for caso disso, corrige-se aquilo que pareça que não está mais adequado, no caso em que não haja uma certeza. A manutenção posterior também é interessante ser prevista, porque às vezes pode haver algum arquiteto que proponha um tipo de material que exija uma manutenção muitíssimo cara, quase insuportável pela parte da comunidade, e depois, põe a comunidade assim. Outra coisa, por exemplo, os sanitários. Pensar que uma pessoa que está na igreja pode ter necessidade de ir aos sanitários. Essa é uma questão difícil. Que é uma questão que normalmente é muito complicada. Exatamente, mas às vezes mesmo nas não históricas não é uma coisa. Pode haver uma pessoa que tenha uma doença, que tenha qualquer coisa, que tenha necessidade e onde é que eles estão, ou o padre, o próprio padre, onde é que está. Portanto, estou a ver, há assim uma série de coisas que são acessórias, que não têm a ver com o altar, o ambão, estas coisas principais, mas que não devem estar fora do âmbito do olhar a este projeto global, que é o projeto de uma igreja. Portanto, depois, a criatividade e estas coisas fazem-se arriscando, fazendo e corrigindo, fazendo e corrigindo. Quem não faz, nunca aprende e nunca cresce. E não há forma perfeita, portanto, é este sentido do ornoviator. Somos todos, vamos a caminho e vamos fazendo as neiras e corrigindo. Dúvidas, perguntas, questões?